Brasil! Estamos aqui hoje mais um episódio aqui com o nosso amigo Damião, certo? E a gente está aqui iniciando mais um episódio, o 38º, Damião, hoje. Você é a 38ª pessoa que você está aí nessa cadeira aí para falar de assuntos dos mais diversos que já passou aqui nessa cadeira, né? Depois eu até ver se faço um quadro aqui pro cara assinar, fazer. Eu não sei se for onde eu ver isso, o cara sempre assinar, deixar um negócio, uma lembrança. Para a E marca, né? para deixar a marca, isso mesmo. Damião vai falar aqui sobre antropologia, gente, e um assunto muito bacana e um projeto que ele tem com os indígenas, né? Isso. Esses assuntos, assim, é muito faltar, assim, pra gente conhecer, né? Que a gente acha que no Rio Grande do Norte não tem nada disso, né? Damião é lá de Ceará-Mirim e bem conhecido lá, tem projetos sociais, tem várias coisas lá. Então começa esse episódio de Baixa a Poderosa Mão de Deus, que ele tá na frente de tudo, eu acredito assim, certo? Sempre boto ele na frente para que ele guie os nossos passos e que isso aqui esse episódio atinja o seu objetivo. Então quem ajuda mais é ele, né? Então dando boas-vindas aqui ao convidado e também dando boa-vinda a você aí que tá aí nos assistindo, tá? Toda quinta-feira tá aqui nos acompanhando. E também aquela pessoa que você acha que aquela pessoa vai gostar desse assunto, vai querer ouvir o que a gente vai falar aqui, aperta aí no Instagram, aí no aviãozinho aí, manda aí para um colega aí, para um amigo, certo? Ou você que está no YouTube, você pode também compartilhar aí, mandar o link aí no WhatsApp aí para alguém aí. Fica à vontade aí, nos ajuda, dê um joinha aí no vídeo aí, certo? Bota, aperta o sininho aí, se inscreva no nosso canal. Toda quinta a gente tá aqui, a gente fala de empreendedorismo, fala de várias coisas. E de lá, de vez em quando, entra um assunto um pouco mais diferente assim, que é importante a gente estar falando sobre esse assunto, né? Então, gente, se você conhecer a história desse cara aqui, pelo menos de quem me disse, é espetacular a história dele. E eu quero entender a história do Damião, saber como é que ele chegou a ser, tá fazendo mestrando em antropologia, né? Pessoa Isso. aqui de Ceará-Mirim, que às vezes a pessoa diz, não, a pessoa do interior não tem oportunidade, não sei o quê. E eu acho que todos têm oportunidade, só basta a gente saber aproveitar essas oportunidades. Então, Damião, Certeza. eu quero saber onde é que você nasceu, se foi em Ceará-Mirim mesmo, como é que você chegou onde chegou, os projetos que você faz. O espaço é totalmente seu, meu amigo. Fica à vontade. Ok, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. E agradecer, né, pela oportunidade que tá sendo dada de falar um pouco, né? Na verdade, eu sou de Ceará-Mirim, nascido e criado lá, filho de agricultor, né? Meus pais sempre nasceram no campo. E eu também, né? Sou filho de agricultor, mas assim, como diz, eu nunca Não quis, tive aptidão para agricultura, não né? quis ser Então, agricultor, não. não, né? Sincero, eu gosto de A visitar, enxadinha, pô. né? Ainda trabalhei, né? Até os 14 anos trabalhei, foi quando realmente eu decidi que eu queria ter alguma oportunidade, né? Não desfazendo da profissão, porque é muito digna, né? E Sim, com que certeza. foi onde meus pais criaram todos os meus irmãos. Mas enfim, aí passou-se o tempo, vim morar com minha tia na cidade, comecei a estudar, dei uma parada, voltei para aí trabalhei um tempo no comércio, mas também tem a estagnação, né? Você não sai daquilo ali, então eu disse, não, mas eu não quero mais só, eu não quero isso aqui, eu quero algo mais. Aí, Inconformado, né? Aos 14 anos você saiu da agricultura, você deixou de ser agricultor. Aí, qual foi a idade aí nesse caso aí que você era do comércio aí? já pelos 20 e pouco já. 20 e poucos anos, É. né? Aí, inconformado com a situação. Eu posso ser melhor, eu posso fazer algo melhor, não é isso? Aí nessa aí eu fui, né? Trabalhei um tempo, aí parei, estudei, voltei e disse, não, mas agora tem que criar um rumo, né? Então eu comecei a estudar novamente. Em 2007 voltei para a universidade, passei, né? Fiz letras por um bom tempo. E a partir daí nasceu essa curiosidade até de saber um pouco da minha história, ou da minha história, a história da minha comunidade, a história do meu município. Porque Seramirim, como todos conhecem, é uma terra bem cultural mesmo. Não é só a história da cana-de-açúcar, não é só a história dos engenhos, né? Tem muitas Eu não coisas. conheço a história do Saramirim. Pois é. E eu acho que a maioria não conhece não, né? Porque lá o que se conhece mais é Seramirim como a terra do Barão, né? Que senhor de dono de terras, de engenho, de cana-de-açúcar, né? Então tem muito essa questão, essa cultura muito forte ainda, muito forte por lá, né? Esse laço patriarcal ainda, né? E se você chegar a visitar, você vai ver ainda os casarões, um pouco dessa história lá no decorrer, algumas ruínas de alguns engenhos, que traz toda essa lembrança do século XVIII até aqui, né? Alguns, acho que tem um ou dois ainda em estado de funcionamento, né? Alguns você só vê ruínas, na verdade, né? Por quê? Aí você pode dizer, por quê? Mas é porque muitos são propriedades privadas, né?
E o Brasil aqui, você sabe que tombamento, tombar prédio público, ele tem um significado, é tombar mesmo, é cair mesmo, porque assim, você não pode mexer, né? O governo não faz nada, não recupera, então muitos proprietários preferem Derrubar. abandonar e não entregar o Sim, que tombamento, você não né? pode derrubar, né? É, Tombamento, você diz é entregar ao governo para o para governo cuidar, né? preservar, mas muitas vezes não cuida. O exemplo disso é a Casa Grande onde funcionava o Museu Nilo Pereira, que era a Casa Grande do Guaporé, que tá lá, tá abandonada. Até pouco tempo roubaram as telhas, roubaram a madeira, tá lá, só as paredes intactas. E um prédio, Realmente, eu sou de Patu, né? Aí a gente anda lá em Patu, lá perto da linha do trem, tem umas casas antigas, você olha assim, aí tudo sem telhado, tudo abandonado. Você vê que é um é, troço antigo e alguém importante deve ter morado naquela casa grande, né? Aquele negócio. sem preservação. A gente tem uma cultura de não preservar a nossa história, né? A gente não dá valor, Isso, né? Acho isso, que é a falta do patriotismo, sabia? As isso pessoas. é um fator muito grande. Mas, além de tudo, é a falta de cultura, falta de cultura, de conhecimento, Sim, né, de preservação, né? E que a gente teve nesse período da cana-de-açúcar, nesse período que os senhores de engenhos das casas que tinham seus filhos, eles mandavam para fora da Europa, para a Europa pra para fora. estudar, não ficavam aqui. Então, todo conhecimento, e quando vinham, não ficavam aqui, iam para as grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, estudar, ter outra profissão, então não se dava segmento, né? Então, me nasceu o interesse de conhecer na academia, isso aí, no curso de letras, e foi quando eu tive o primeiro contato, até porque eu não tinha muito contato, e numa roda de conversa literária, uma professora, né, que até hoje é Graça Aquino, né, se ela estiver assistindo, foi minha professora de literatura. Então ela disse, por que você não conversa pela sua terra? Tem uma história tão bonita. Aí me apresentou uma obra de Madalena Antunes, né? Que eu fiquei, assim, encantado pelo desenrolar da história, da memória que ela fala, num Brasil do século XVIII, final para século XIX, ou seja, o apogeu, a decadência da cana-de-açúcar já pegando. Então, porque ela nasce em 1880, 1808, né? Acho que é por aí, e morre em 58, mas lança a obra Oiteiro em 56, né? Então ela faz um apanhado histórico literário muito grande. Ela fala da Casa Grande, ela fala da feira, do comportamento da feira, do comportamento político, dos apadrinhamentos. Então você vai ver todo um panorama tradicional dentro dessa obra, né? Que Câmara Cascuda, inclusive, chega a mencionar e diz que não é um livro de memória, mas um romance de uma sinhazinha, né? Então, eu me apaixonei por esse livro, fui fazer pesquisa e acabei fazendo meu TCC baseado nela, né? Não satisfeito, fiz uma especialização também com a mesma obra, né? Então, assim, e me dediquei a fazer outros apanhados de outras obras literárias que você tem lá, teve muitos escritores, mas que, assim, ficou apagado no tempo e que as pessoas estão... E na academia eu senti essa falta. Então, faço esse resgate sempre quando posso, porque são obras raras, que tem só vende em mercado em sebos, assim, e você tem que estar garimpando. Então, eu faço esse apanhado, né? E tenho um bom acervo literário de Saramirim, porque aí você vai encontrar Júlio Sena, Nilo Pereira, Inácio Cavalcante e de toda essa parte panorâmica literária de lá, né? Sobre lá, mas que não deixa de ser do estado do Rio Grande do Norte, até especificamente pega um pouco do Brasil, porque eles fazem uma dinâmica, né? Muito boa. Aí eu faço essa pesquisa, né? Paro um pouco, aí volto a trabalhar, né? Aí quando dá-se esse tempo, aí quando é agora na pré-pandemia, né? Antes da pandemia, Saramirim, acho que todo mundo lembra daquelas chuvas pesadas que teve, e Saramirim decretou estado de calamidade, né? Então não se podia fazer nada, né? Então, assim, e foi aí que nasceu a ideia de, com outros colegas de lá, com outros amigos, de fazermos alguma coisa, né? Então a gente começou a fazer tipo isso aqui, pegar os artistas e fazer entrevista, dar um incentivo. Aí quando foi na pandemia, melhor ainda, né? Melhor ainda teoricamente. Porque com mesmo toda a dificuldade, a Nasce uma gente oportunidade, né? buscou meios de ajudar, né? E de fazer com que ajudássemos alguns artistas, né? Então, assim,
A gente criou algumas lives, né, que tem aí, criou-se alguns podcasts de discussão literária também. Conseguimos fazer algumas exposições, mesmo com todo cuidado, e assim, foi muito bacana, né? E aí, a partir daí, foi que veio essa questão de trabalhar na produção de eventos, né? E também onde veio, aí até chegar a pandemia, né? Foi onde veio a questão do meu mestrado. Eu já tinha tentado na UFRN diversas vezes, já estava para desistir. Mas aí também, aí um amigo meu disse, não desista não, tenta. Aí eu disse, "E no presencial, já tá tão difícil, imagina na pandemia, né? Aí qual seria a ideia? Eu disse, não, tem que fazer alguma coisa que eu contribua, né? Já que tanta gente já contribuiu, contribui. E nasceu a ideia da questão da comunidade Rio dos Índios, que é uma comunidade indígena, né? De povos originários. Só que a gente ainda é daquela literatura que dizem assim, o estado do Rio Grande não tem índio. Isso é a pior mentira, né? Porque a gente pega a história aí, você vai pegar em 1638, se eu não me engano, Mark Grave, que vem para cá para o Brasil, faz uma anatomia geral de todo o país, e ele descreve a questão dos indígenas aqui, e praticamente, assim, se a gente for buscar nos mapas, Saramirim, onde chama o rio Pai Paulo, né, que era antes, é ali, próximo a Saramirim. Mas ainda existe essas aldeias por aqui? Não. Hoje, aldeias né, é um termo, né, bem ultrapassado. Existem as comunidades remanescentes, sim. Existem as comunidades tradicionais, no caso, desculpa, de populações indígenas, que Sim. têm o seu conteúdo É como se histórico. fosse Uruaçu ali, é? Mas assim, Aqui em São eles Gonçalo? passaram, porque assim, aí, só para vocês chegarem a entender, quando Câmara Cascudo lança o livro, acho que você já conheceu a história do Rio Grande do Norte, logo lá no introdutório, praticamente, no conteúdo, ele vai dizer que no estado do Rio Grande do Norte não tem mais índio, que são mais de 3 séculos de apagamento, que essa população foi extinta. Na verdade, nunca foi. Não foi porque essa população sempre existiu. O que ela fez foi se manter no anonimato, até como uma forma de defesa. Você tinha um vínculo exploratório, que eram os exploradores que vinham colonizar, dominar a terra, expulsar quem era de direito que estava lá. E quem era Câmara Cascudo? Tradicional, de família, branca, colonizador, né? Historiador, e todo mundo sabe disso. A Sei. história é criada por quê? Porque tem interesse em apagar um certo povo para que ele não passe a ter direito. E esse povo passou muito tempo no anonimato, né? E agora eles estão reivindicando, nada mais que justo, o seu direito na história. Se a gente for pegar toda a nossa árvore genealógica, a gente vai ver que lá atrás a gente tem um pé na Descendente questão índio, né, indígena. Hugo? Tem, entendeu? A gente tem, porque aí a gente diz, não, mas não tem. Tem, sempre teve. Só que ele esteve ali tentando se manter próximo do seu território para que não fosse assassinado, não fosse morto, porque quem domina as terras. E a gente sabe que hoje quem é que domina as terras no nosso estado? As grandes usinas, os grandes explotadores de cana, né? Para você ter ideia, a gente é o único estado no Brasil, se eu não me engano, né? Que a gente não tem demarcação de território indígena. E agora as comunidades estão. Você tem aqui a comunidade do Amarelão, em João Câmara, né? Que está reivindicando a demarcação da terra. Por quê? Devido à invasão. Essa demarcação, o que é que acontece quando você demarca uma área indígena, por exemplo? Que Quando você... você demarca a terra, aquela terra ela passa a pertencer não ao indígena, a toda a comunidade indígena. Certo. Aí não paga imposto, essas coisas que acontecem. Qual o benefício no final? O benefício é todo teu de preservação, de proteção, porque se a gente for ver, índio não desmata, índio não degrada o meio ambiente. Ele tira a sua cultura de subsistência dali. Mas ele não destrói quanto o madeireiro, ele não destrói quanto ao plantador de cana. Ele quer preservar a natureza e o lugar dele, que é um direito ancestral dele. É um direito que já vem desde que o Brasil é Brasil. Né? Que os portugueses, os franceses, quando estiveram aqui, já encontraram esses povos. Né? Aí você vai aqui no Catu também,
né? E o pessoal que é plantador de cana tá lá, tá todo dia movimentando a cerca, um Mas, palmo, tomando essas terras. entendi. Mas me diga uma coisa, é todo índio que quer ser índio? Tipo assim, no aspecto de querer viver num... eu chamo de aldeia, né? Pra mim era aldeia, vocês querem outro nome aí? Mas querer viver na aldeia e sair das cidades e voltar para essas aldeias, A questão de ser indígena, ela não tá ligada só à questão, como você falou aí, de termo aldeia, não, não só a comunidade. O indígena, ele pode morar na cidade. aí, Ele não pode, aí mas ele não deixa, ele a não minha deixa a ele não origem deixa dele. de Não, não visitar aquele deixa. lugar, isso quer Não, dizer. ele não perde a origem, Entendi. entendeu? É a mesma coisa de você dizer, ah, um sem terra não pode ter carro? Pô, ele é sem terra, Não, né? pode. É, não, Então, porque a minha pergunta é tipo assim, não é do cara, o cara vai deixar de ser índio nunca, ele vai ser não, índio para não. sempre. Mas a ideia é, será se ele tem interesse nisso realmente, entendeu? Ou existe outros interesses por trás? Então, a Esse é o maioria problema. que a gente vê hoje, que está nessa questão de reivindicar o seu território, é porque querem ter o seu território, querem a sua terra, querem preservar, né? Não querem mais do que isso, né? E querendo ou não, a gente deve isso aí, a história deve isso aí. Não só ao índio, como a questão do negro, né? Ah, que o Brasil deve à população negra. Deve, que foram anos de escravo. Beleza, mas deve muito mais, ou igualmente, aos nossos ancestrais, que são os O indígenas. primeiro que tava aqui, né? Pois é. Meu amigo, aí você faz ciência social, é isso? Eu Você fez, faço, né? né? Eu sou formado em letras e passei no mestrado de antropologia social com um projeto da questão indígena, né? Que é Sim, mais especificamente a questão, justamente essa questão indígena voltada para o Vale do Ceramirim, né? entendi. A comunidade lá, Então, né? o que você estuda é isso aí, o seu dia É, a dia de estudo. mas aí eu também sempre tô por outras áreas, pesquisando, gosto muito da literatura, né? Como já falei aqui, Sim, principalmente da minha cidade, que tem um poderio muito forte na questão literária, tem bons, além de Oiteiro, de Madalena Antunes, você vai ter Júlio Sena, Seramirim, Exemplo Nacional, volume 1, 2, que ele faz um mapeamento territorial de todo o vale, desde a fauna, da flora, de tudo. Cara, em 1973, praticamente, sem toda essa tecnologia que a gente tem, né? Mas ele faz um mapeamento geral, assim, que você vê, pô, tinha tudo isso aqui, o que é que aconteceu? Foi tudo destruído, né? Então ele faz esse mapeamento, né? Aí você tem Nilo Pereira, né, que também é filho de Seramirim, mas que faz literatura sobre Seramirim em Recife. Por quê? Porque a família tradicional dele, de lá, é dos Pereira. Ele, com 8 anos, sai de Seramirim e vai morar em Recife, né? Então, mas ele não perde os laços, continua produzindo literatura sobre Saramirim. Tem um livro dele fantástico chamado A Rosa Verde. Ele diz que é uma rosa que só se encontra dentro do canavial de Saramirim, que até hoje eu também não encontrei essa rosa. Então, tô querendo saber onde é que ela é, tá. né? Então, assim, ele faz todo esse contexto literário, né? Então, aí, e dentro Inácio Cavalcante, que traz, né, no seu livro Fatos, Vultos e Saudades, se eu não me engano, que traz toda a memória de Saramirim daquele tempo áureo. Então, existe um acervo muito literário muito grande. Aí essa experiência com os indígenas é bacana? Como é que é? Você tem Rapaz, contato muito com eles assim? a gente hoje, na verdade, eu trago fazendo esse estudo junto à comunidade, né? Que na verdade é para eles contarem, falarem, né? Sobre a sua origem, sobre a comunidade, sobre o seu território, conhecer melhor, né? Então, eu tento buscar, inclusive, tem um amigo meu que é ativista e artista plástico, não sei se você já ouviu falar, chamado Tiago Kostak, Não. que ele, no período de pandemia e devido à necessidade, ele foi pesquisar mais até para ajudar a comunidade e que essa pesquisa dele acabou tornando um livro, né? Que ele viajou até para fora do país, foi para França, em busca de mapas que indicassem realmente se existia tudo aquilo ali. E ele consegue trazer, buscar esses mapas que comprovam
que ali tinha uma comunidade, que ali era a comunidade indígena, que todo aquele território pertenceu aos indígenas. Desde aqui de Natal, que você, na história, acredito que você saiba, que toda essa área praieira aqui era dominada, habitada pelos indígenas, né? Então, assim, o meu intuito nessa questão da comunidade é pesquisar, conhecer melhor a comunidade, quem são essas pessoas, como é que está seu território hoje, né? E a gente, assim, acho que a gente tem que desmistificar. Ah, o índio é aquele que deve estar numa oca, usando tanga lá, como se falam, né? Não, o índio ele se moderniza, né? Mas a cultura dele não sai dele, ele não deixa de ser índio. A cultura indígena teve um papel forte no nosso desenvolvimento? Acredito que sim, muito forte, né? Com certeza. O que podemos citar como exemplo de hábitos culturais que estão vivos até hoje? Aí, meu amigo, você gosta de dormir de rede? É claro, né? Oxe, isso é Não vai cultura o dar quê? toda a coluna, mas Isso é cultura indígena. é do índio, né? Isso aí. É. Mas isso só tem aqui no Nordeste, né? Isso só tem pra bandicar, né? Não, você vai visitar as comunidades indígenas, a maioria tem, né? De Não, mas rede. quando você fala de Brasil, é mais aqui, né? Essa cultura assim de rede, não tem. E no Não, Sul não mas tem não, isso. O Sulista não fala de rede. eu não conheço um pouco mais, assim, em termos de cultura de indígena, dormir de rede, tapioca, né, com Sim. peixe assado, tudo isso é indígena, e tudo isso que a gente faz todo dia, isso não foi o europeu, foi o índio que deixou isso de herança pra gente, Não é mesmo? Eu me lembro quando entendeu? você falando aí, tapioca, não sei o que, essas comidas aí, Conhecimento das ervas, é, você gosta de chá? mais ou menos. Sou mais Mas café. assim, o índio ele se tratava as suas doenças lá com as ervas medicinais que eles tinham conhecimento. Que esse conhecimento, por muitos, foi tomado. Aí você vai dizer como? Quando as pessoas vêm explorar a Amazônia, vai lá ou qualquer outra região, você tem aquele conhecimento da sabedoria daquela planta, daquela. Para que ela serve? Para isso e isso. Aí o cientista vai lá, pega, anota, tudo leva. Quando pensa que não lança um medicamento baseado na substância daquela planta. Ele deu credibilidade a quem falou a ele? Não deu. Ele não deu Isso credibilidade. acontece muito, né? Isso Porque acontece a muito. desinformação. Não só nessa questão, mas em outra. Mas a questão da medicina tá aí. E a gente tá vendo aí o que é que tá acontecendo na Amazônia, né? E esse descaso, uma questão indígena, porque a gente sempre viu, não viu muito além, sempre viu a margem, né? Então a gente tem que olhar mais um pouco para os nossos povos ancestrais, preservar mais, porque isso é nosso, né? Aí você diz, briga a proteção da Amazônia, porque ela tem todo um jogo de interesse. Desde a mineração até essa questão botânica, que é muito útil É interessante que o europeu ele acabou com toda a sua floresta e agora quer mandar na Amazônia. Isso aí é uma coisa que eu fico puto, entendeu? Tem O, tudo se o, tem um jogo de interesse, né? o Brasil é um país soberano, então não tem que estar aqui europeu dando um pitaco que a gente vai fazer, não. Proteger, eu concordo com você. Agora também tem europeu dizendo que a gente tem que proteger porque eles não têm, a Amazônia deles acabaram com tudo lá. Mas a gente esquece uma coisa chamada acordos bilaterais, que os países, E esse acordo né? bilateral, o que é que você acha? O que é que tem por trás? O que é que rola? Interesse. Dinheiro, pô. É isso Entendeu? que Interesse. essa porra que eu fico meio puto, sabe? É uma Interesse. ONG que só quer puxar dinheiro. Eu vi uma reportagem essa semana que tem, sei lá, ONGs que protegem a Amazônia. São mais de 15 mil ONGs que protegem a Amazônia. E é dinheiro rolando para todo lado. Para que diabo tão. Olha, um dos maiores institutos que defende a Amazônia é o Instituto Chico Mendes, né? Isso aí. É um dos maiores teores de preservação e conhecido mundialmente, né? A gente sabe que tem muitas ONGs aí fajuta em todo e qualquer lugar. Não, né? Tem que ter uma fiscalização desse se a negócio. gente for generalizar, e também acaba não Pra que escapando tanta ninguém. ONG, né? Porque 15 mil ONG só voltar para a Amazônia. O interesse, o olho do mundo, é o maior bioma, né? De floresta, né? Não sei não, eu estou Mas muito interessado nisso, porque eu acho que estão vendo outra coisa aí. Né? A gente sabe, pô, tudo é em volta do dinheiro, do ouro, das pedras preciosas que tem lá, todo mundo sabe que tem. Mas aí você tá vendo aí, né? O que é que tá fazendo? A questão do ouro. Tá desmatando, poluindo os rios, matando as populações que lá existe, a questão indígena, né? Porque eu acredito que o desenvolvimento pode caminhar junto com a preservação, Sim. sim, sem essa forma degradante que está aí,
Então a gente também não pode baixar a cabeça, dizer que tá certo. Tem que explorar? Tem. Tem que tirar riqueza? Tem. Mas com consciência, com preservação, né? E não dessa forma predatória que tá vendo aí, matando toda uma população que lá existe, que lá protege. Eu acho que dentro desses acordos dá para se ver uma melhor forma de como se fazer. A gente também não pode dizer assim, você é a favor do 100% da preservação, quem não é. Mas a gente sabe que tá aí, o agro é um fator dominante. E o agro não é tudo isso, não é pop, não é nada disso em muito fator. O agro também destrói, mas também preserva. Mas Tem produtores sérios e tem produtores que, né? mas o agro é a riqueza desse país, né, bicho? Tirar o agro, a gente fica com o quê? Mas existe também uma cultura que a gente não dá valor, Qual? que são os pequenos proprietários que fazem suas plantações e que vendem na feira, né? Que tem também esse valor, É um agro, pô. entendeu? Eu vejo como um agro. No fim de tudo, é a mesma economia no Mas um final. agro que não é industrializado, um agro que não polui, Mas você né? sabe que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, não é verdade? Aí, Para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, meu filho, se você não industrializar a coisa e botar o negócio para rodar, como é que você vai alimentar mas esse povo? dá para a gente preservar, com certeza. Não, eu sou de acordo com a preservação. Agora, o que eu não sou de acordo é dizer que o agro não serve de nada, que o Não agro tô só vem para dizendo, destruir, não, eu entendeu? estou dizendo que o agro não Não, presta. O agro é uma força econômica, sim. e É tanto que a gente é o maior exportador de soja do mundo, é o que eu digo. E isso tem entendeu? que ser preservado também. Mas isso É também uma não. conquista, né? Mas isso não pode ser aliado à preservação. Claro, é o que eu estou dizendo. E A hoje preservação já se é comprovado que dá para você produzir dentro de uma floresta. tá, com certeza. E a tecnologia nasce para isso, para melhorar, como é que chama? Otimizar a questão da plantação, de tirar, sem prezar. Ah, eu vou construir algo que precisa de um tipo de madeira. Ah, mas eu consigo construir a mesma coisa que aquele outro tipo de madeira ali que cresce muito mais rápido, que causa um impacto muito menor. Então a gente vai lá e faz isso, entendeu? Ah, para tirar a borracha, né? Tem a seringa, seringueira, né? Seringal. Então, assim, a gente tem como fazer isso. Isso veio com o tempo, a tecnologia vai desenvolvendo. E o papel da tecnologia é fazer com que a gente utilize menos recursos naturais para poder desenvolver um trabalho fantástico. Agora, às vezes, cria-se é como se fosse um inimigo do outro. Ah, é onde eu não concordo. Mas, Ninguém é inimigo de ninguém. mas a questão das informações, ou a famosa fake news, né? Porque o pessoal que joga o preto contra o branco, o hétero contra o homo, o empresário contra o. Não, meu irmão, não é assim não. A gente tá no mesmo canto. A gente tá na mesma nação. Então eu defendo minha nação. Então você, meu irmão, é irmão de nação. Então por que você contra mim? Porque, entendeu? Eu tô dando exemplo. Mas existe olhares O índio contra existe olhares a civilização. empreendedores que não pensam assim, né? Mas eu acho que não é por esse lado de você botar um contra o outro. Não. É o lado de você botar todo mundo no mesmo. É um exército que briga entre si, ele não é um exército. Ele vai se acabar. Ele Você vai só se tem que destruir. ver as políticas de desenvolvimento de que forma elas vão lidar, né? É Vão se verdade. dar, na verdade. E com o desenvolvimento do mundo, da tecnologia, como é o trabalho para manter a cultura indígena viva? Rapaz, dá para se fazer, dá para se preservar assim, né? Porque a tecnologia ela veio, mas é como você falou, a questão indígena ela é adaptativa, toda cultura se adapta, toda cultura está em constante movimento, né? Hoje, as comunidades indígenas, principalmente aqui no Nordeste, né? Não são aquelas comunidades que a gente vê tradicional lá da banda Amazônia. Não, eles têm suas casas, têm sua vida, né? Mas podem preservar, né? Os seus cultos, Sim. a natureza, né? Trabalhar o seu artesanato, o artesanato indígena. É perfeito, porque tudo é tirado da natureza, né? Mas o que é que ai, Damião, como é que vai se atrelar a isso? Vai, porque hoje o que é que se trabalha o mundo? Biojoias. Se você tem uma rede social, um Instagram da vida, que você tem lá suas biojoias, né? Uma boa apresentação, você acha que não vai ter boa venda? Sim. Vai, entendeu? Então, ele tá atrelado a isso aí. Inclusive, tem vários chama-se marketplace, né? O pessoal vende muito, compra desses pessoal bem baratinho, bota num marketplace da vida e vende para a Europa, vende para os Estados Unidos em preço de dólar e euro. Se você os abrir caras ganham dinheiro com isso. Se você abrir seu Instagram aqui, porque às vezes eu fico olhando, Cocá, né? Que só
de pena lá, que os pajés, os indígenas usam. Vende Exportam. e caro. E caro. Isso não é uma Imagina. forma de tecnologia? Sim. Porque ele vai vender só lá na E comunidade queira que não dele. queira, esse empreendimento aí faz com que a cultura indígena chegue em outros cantos e outras pessoas Gera, façam conhecer aquilo ali e gera gera riqueza. recurso, E gera riqueza, gera emprego, com gera certeza. uma maior comunidade para Pronto, a eu sou desse lado população. aí, entendeu? Eu sou do Entendeu? lado de gerar desenvolvimento. Pegar o que é bom, que a gente tem, e fazer com que aquilo vire um comércio. Porque, por exemplo, você chega em outro país aí, ou em outros estados, como ali você chega ali em Gramado, os caras sabem fazer. Você chega lá num lugar lá, ele vai apresentar, não, fulano morou aqui, um castelo, não sei o quê, aquele negócio daquela apresentação todinha. E onde é que tem isso aqui no Rio Grande do Norte? É, Muito pouco, tem mal mais. divulgado, Tem, né? né? Porque a gente tem figuras imponentes da nossa história aqui no estado do Rio Grande do Norte, que o que falta mais é a questão da exploração turística, Não né? é verdade? Capacitação de pessoas mais. E uma coisa, já que você falou nisso, até estava pensando, e uma das dificuldades que quando a gente estava nessa questão de trabalho cultural, né? Só atropelando um pouquinho, você viu a questão da lei Aldir Blanc, né? Que Não, foi o não tô patrocínio fora. às pessoas que faziam cultura, aos artesãos, artistas plásticos, que foi no período da pandemia, Sim. né? Então, o governo federal ele destinou um certo recurso para ajudar esse pessoal que vivia de espetáculo, que vivia das suas vendas de suas peças. Mas aí você viu, aí eu fiz parte da comissão de avaliação lá na minha cidade, dentro da lei, né? E uma das coisas que a gente mais percebeu é que ficou muita gente que precisava de fora. Aí você me pergunta por quê? Sabe por quê? Porque a nossa lei é burocrática e é igual um ditado que minha avó dizia, né? E essas pessoas que têm o conhecimento do manuseio do trabalhar o barro, trabalhar. Enfim, esses artistas, muitos deles não têm conhecimento das letras. Ou seja, não são alfabetizados. Sim. Aí me diga uma coisa, como é que uma pessoa dessa vai fazer um projeto para concorrer a um edital? Não funciona. Não faz. Tem que ter alguém. Fica de fora. Aí você tem as instituições que não capacitam, as instituições governamentais, isso aí em todas as esferas, né? Não tô levando... Não, sim. Que não tem um núcleo ali para orientar, para ajudar a fazer. E essas pessoas, principalmente, ficam de fora. Porque não sabem. Aí hoje a gente vê assim, não, mas porque fulano, artista A ou B, ganhou não sei quantos milhões. Mas ele tem uma equipe para fazer projeto. Tem Ele toda uma tem estrutura, né? uma equipe para captar recursos da sua empresa. Chega lá, o governo federal vai dizer, ó, você tem tanto para captar. E sua empresa está dizendo aqui, eu tenho 1 milhão em imposto de renda aqui. Mas eu posso investir em você. Aí o cara vai lá, dá entrada no projeto, passa por todo o trâmite, você vai lá, ele vai lá e capta o seu recurso. Mas a maioria dessas pessoas não tem. Não chega no pequeno, né? Não Fica pro chega, grande. porque ele não é capacitado. E não tem quem assessore, praticamente. Isso aí eu concordo totalmente com Entendeu? você. E não tem. É, Então, é, fica de fora. Totalmente de fora. E muitos artistas aí que você viu aí, ficaram de fora, passaram necessidade, venderam seus instrumentos, principalmente a galera da parte da música, vendeu porque não tinha como. é, Né? é mesmo. E como é seu envolvimento com os projetos culturais? Rapaz, eu gosto, né? Na verdade, eu sou um curioso. Eu gosto. Inclusive, a gente tá com. Já pensando aí, dois projetos. E tudo, a grande maioria independente, né? Por exemplo, tem as parcerias, sim, com, às vezes, municipalidades, né? Você também cai nesse entrave burocrático para tirar um pequeno recurso para ajudar num determinado apoio artístico, cultural, você sabe como é a burocracia do poder público, né? Então, muitas vezes a gente faz com a cara e a coragem, né? Por exemplo, agora a gente está pensando dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá, né? A gente já se articulou para fazer lá na Praia de Jacumã. Por quê? Porque o prefeito de lá, atendendo a um pedido, né? Não é propaganda política, viu? Atendendo um pedido Pode contar. da comunidade afro, né?
do pessoal do terreiro, na verdade, ele fez uma estátua em homenagem a Iemanjá, né? Praia Iemanjá. E a gente sentiu essa falta. Então, se organizou, eu com Kelly, com Tito, Paz e Maria lá do terreiro, e vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então a gente começou a se articular. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, aí quando você desenvolve, aí alguém, vai dar certo, então eu vou chegar junto, né? Então, tá se fazendo isso também. Pronto. Dia 1º agora, Tiago, que é esse que eu falei, né, no início, ele tá aqui em Ceramirim, mas ele mora em São Paulo, ele é ativista, né? Ele vai pelo mundo todo fazendo protesto contra a poluição, contra o desmatamento, né? Toda essa questão que pede um ativismo. E ele tá aqui, tá em Ceramirim, dia 1º ele vai fazer a exposição do livro dele, que é sobre justamente essa questão indígena do estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente Ceramirim, né? Então ele vai lá no CEP, né? A gente conseguiu o colégio, um auditório, tá aberto para quem quiser ir assistir, né? Que já foi uma ideia quando ele chegou, como é que vamos fazer? Vamos, então. Tem um colégio, outro se juntou com outro professor e vamos fazer, e tá aí, vai ser feito, né? Então assim, aí eu vou, aparece aqui, acolá, Damião, como é que a gente vai fazer uma exposição? Vamos fazer. Mas porque muitas vezes, assim, não se faz mais espaço e tudo demanda custo, né? Então, assim, e houve um período aí que na gestão federal passada, e ficou meio que parada a questão de captação de recurso, tudo, né? Tá voltando agora, né? Mas sempre atrelado, assim, a Lei de João Maranhão, Câmara Cascudo, né? Se busca esses incentivos para fazer algum evento, alguma exposição, algum festival, alguma coisa. Então, a gente tá se atrelando essa questão de trabalhar com evento nasceu mesmo no período da pandemia, né? Eu sempre fazia, na verdade, eu sempre gostei desse movimento, mas assim, não tinha nada para ser, aí de repente você tem tudo aqui, porque a gente senta, vai, faz a ideia, faz e acontece, né? É verdade. Olha aí, gente, você que tá aí nos assistindo aí, quiser mandar essa live aí, você que tá no Instagram aí, aperta o aviãozinho aí, ou então vem pro YouTube, e aqui também você pode compartilhar no seu WhatsApp aí, com as pessoas aí que querem conhecer um pouco mais da história que tá falando. Tá falando aqui sobre o mestrado em antropologia, que você faz, né? Isso. Desenvolve projeto com indígena e também é promotor de eventos culturais lá em Ceramirim, na cidade de Ceramirim. Contou um pouquinho da história de Ceramirim, que eu também não conhecia, né? Sabia nessa parte da cana, não sei nada, né? Aí fora as lendas, né? Que assim, quem conhece Ceramirim, acho que fora as lendas, tem muita lenda da baleia que fica embaixo da matriz, né? É uma história belíssima, né? Tem um conteúdo turístico muito rico a ser explorado. É até legal quando você vai visitar o lugar, quando você sabe da história, você muda a visão daquele lugar, né? Porque Ceramirim hoje não é só praia, né? Se vende muito ali o litoral. Muriú, Jacumã e Porto Mirim. Né? Mas aí você tem a outra parte do turismo que eu acho que o turista hoje em dia ele quer ver mais, conhecer essa parte da origem, né, mais significativa da cidade, para depois conhecer a praia ou conhecer, enfim, fazer um contraste, não só praia. Sim, entendi. Então eu quero agradecer o pessoal da Pizza Hut Natal, que já mandou essa pizza aqui, inclusive já comeram, é porque é boa, né? Você já convidei vocês a escrever aí, certo? E eu vou chamar aqui a nossa propaganda aqui para o pessoal conhecer o nosso trabalho, né? A gente tem um grupo comigo, a gente trabalha com rastreamento, assistência, proteção veicular. A gente também trabalha agora com seguros, né? A gente faz cotação de seguros, a gente tem comigo corretora de seguros. Se você quiser conhecer mais nosso trabalho aí, vai passar agora o VT. Você sabe onde está o seu veículo neste exato momento? Tem certeza? Não perca o seu carro de vista. Com o rastreamento da Comigo, você está protegido 24 horas. Conheça os nossos serviços. A Maxline, uma associação especializada em proteção veicular, está pronta para proteger seu veículo. Temos proteção contra roubo e furto, colisão, danos a terceiros, sistema de rastreamento 24 horas, sistema de bloqueio e assistência 24 horas. Não perca tempo. Acesse nosso site e conheça nossos benefícios.
Só a Comigo Assistência oferece uma cobertura completa 24 horas. Isso quer dizer que, Se meu carro der pane de madrugada, comigo, E se eu precisar de um reboque no meio do nada? comigo, O meu carro ficou sem gasolina. E agora? comigo. bati em meu carro e quebrou o para-brisa. Chama a Comigo, a assistência que você merece. Só a Comigo tem. Solicite já uma cotação. Conheça a Comigo Assistência, com serviços de reboque, trocas de pneus, chaveiro, pane seca, elétrica e pane mecânica, conserto de vidros e muito mais. Não perca tempo. Acesse nosso site e conheça nossos planos. É isso aí, meu amigo. A gente tá aqui da minha Venâncio aí. Você que conheceu um pouco do nosso trabalho aí, também se inscreva nesse canal, dê o joinha aí no vídeo aí, ajuda o nosso trabalho aqui e também o trabalho do Damião aí. Ele tá divulgando essa história de Ceará Mirim, trabalho que ele faz aí com os indígenas aí, né? Damião, você gosta de jogar bola? Rapaz, não. Mas antes de chegar no jogo de bola, né, no jogo rápido aqui, né, tem uma última perguntazinha aqui. No seu ponto de vista, para manter a cultura viva, do que precisamos? O que se precisa para manter a cultura viva? Você vai responder essa pergunta, mas isso, quando fala de cultura, isso serve para tudo na nossa vida. Você quer manter uma cultura dentro da sua casa? Aí você precisa. Aí o que você vai falar aí? Rapaz, eu acho que o principal fator ele é preponderante, é educação. Educação. Eu acho que quando você investe em educação, você investe praticamente em tudo. Saúde, cultura, e tudo vem, né, no conjunto. Eu costumo dizer que o governo ele não gosta os governos, né? Os Normalmente, políticos, eles não gostam de pessoas. de educação, né? De não pessoas gostam. educadas, porque vai acabar que ele passa a ter o conhecimento daquela situação, então ele vai acabar mudando a mente dele e vai contra os políticos, né? Porque quando a pessoa estuda e ela passa a ter conhecimento do que está acontecendo, ele passa a contestar e passa a reivindicar o que é para ele, o que é de direito dele. E político não gosta de ser contestado, nem gosta de ser reivindicado pela população, que eles usam, na grande maioria, como massa de manobra, né? Se eu não tenho um povo educado, então eu vou usar como marionete. Aí trazendo agora para as empresas, gente, para quem está aqui nessa parte do empreendedorismo, educação, quando se fala de educação da empresa, é o quê? É treinamento, é você, Isso. a comunicação, você está informando, você apresentar a pessoa que está dentro da empresa, estudar o produto da empresa, estudar o que a empresa faz, os processos dentro da empresa, é uma educação. Você vai Com educando o certeza. cara na cultura daquela empresa. Então, fica a dica aí. Se você quer criar uma cultura organizacional, eu acredito também que, como o Damião falou, é educação, você educa o cara dentro do que aquela empresa oferece. Até porque Consegue. para você vender, você tem que conhecer o que você está vendendo. Isso, E vai através de quê? Do estudo, totalmente. né? Pois pronto, o bate-bola é o seguinte, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui e você vai, no que vem na sua mente, logo de cara você fala, certo? Primeira lembrança que você tem da sua infância. Tomar banho de rio. Uma mãe de rio, né? Legal. Uma palavra que te defina. Solidariedade. Um sonho. Um país melhor. Um medo. Eu acho que... sei lá, a gente tem tanto medo na vida, né? O maior. O que destaca. País... um medo... Essa agora me pegou, viu? Um medo. Não tem medo, não. É, Vamos pra frente. Uma inspiração. acho que minha mãe. Eu gosto sempre de perguntar, né? Quando fala assim, o porquê, a sua mãe. Rapaz, porque minha mãe, assim, ela criou 8 filhos, né? E mulher batalhadora do campo. E que sempre nos incentivou a estudar. Porque ela sempre dizia, isso aqui não é o bom para você. Mas faz necessário que você trabalhe nisso aqui também. Então é uma forma de sobrevivência, né? Mas ela nunca deixou de nos incentivar a estudar, né? Então, assim, hoje ela tá com 73, mas sempre ali, né? Firme, criou a gente
a mão de ferro mesmo, e graças a Deus, assim, todo mundo tem seu rumo, tem seu caminho, como diz ela, ninguém deu para errado, né? Deu pra gente. É isso aí. Um lugar, Minha casa, uma qualidade. ser sincero. Ou se é defeito também, viu? Tem um sincericídio, né? É. Pode ser defeito também, viu? Felicidade pra você é Estar com os amigos. uma frase que te motiva. Nunca desistir. Qual o superpoder que você teria? Acho de educar esse povo do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tá lá dentro, né? É. O que você espera do futuro? Rapaz, que as pessoas tenham o que comer, né? Se você fosse dar um título a essa conversa, qual seria o título dessa conversa? Acho que um desabafo. Desabafo? É. Desabafo. Agora eu vou botar aqui. Tem que botar outra coisa, né? Porque esse título que a gente tá tentando escolher agora, que é um aspecto do quê? Quando a pessoa pesquisar, certa pessoa que está pesquisando na internet, Uhum. e se essa pessoa pesquisasse esse título, ela encontrasse essa conversa, qual seria o nome desse título? Uma palavra muito mais fácil que essa. Porque o desabafo, ele é muito abrangente, você concorda? Desabafo. Não, aí seria um aspecto de que a gente falou aqui do seu trabalho, né? Para Uhum. encontrar o seu trabalho, o que é que a pessoa pesquisa na internet para achar o seu trabalho? Acho que é pelo meu próprio nome, né? Não precisa ser uma palavra, não. Uma frase, isso mesmo, uma frase. Eu até um título, né? Acho que conhecer Seramirim, algo do tipo assim, não sei. Que inclusive tem uma parte aí que Já sei, Lucas. acho que foi o ano passado. Eu também fiz uma para esse Rota em TTV, né? A gente fez uma filmagem aí muito bacana sobre justamente esse trabalho, essa autora aí, que foi bem divulgado lá. Eu vou botar, conheça a história de Seramirim. Pronto. Ficaria legal? Cara, Tá bom, né? conhecer Seramirim, conhecer a história, conhecer sua literatura, seu povo. Ai, Beleza. Quero agradecer o pessoal da Pizza Hut mais uma vez, certo? Você que está nos assistindo e está chegando aqui no final, se inscreva no nosso canal, compartilhe isso aqui. Quinta-feira a gente está aqui novamente, certo? E o próximo convidado, Lucas? Já tem uma pessoa? Tem? É maestro e outros. O maestro vai estar aqui, gente. Eu vou gostar bastante, porque o maestro é aquele cara que faz maestria, faz tudo aquele que eu acho interessante do maestro, que a pessoa, às vezes o pessoal falando de negócio, né? Eu digo assim, para mim abrir um negócio, eu preciso entender para fazer aquilo acontecer. Tipo, eu tenho uma pizzaria, eu preciso ser um pizzaiolo. Eu não concordo, porque o maestro ele não tem que saber tocar a flauta, ele tem que saber reger toda uma dirigir. orquestra. É isso aí. Então isso é muito legal. Então quinta-feira a gente vai estar aqui com o maestro aqui. Então ativa o sininho aí que aí você vai entender. Damião, o espaço é seu. Como é que a pessoa pode conhecer o seu trabalho, né? Como é que ela pode lhe encontrar na rede social, seu telefone? Você fica à vontade aí. Todo mundo sabe, eu moro em Seramirim, moro e resido lá mesmo, né? Resido, né? Bem redundante. E trabalho hoje junto à Secretaria de Cultura lá de Seramirim, né? Ajudando lá nesse trabalho de desenvolvimento. E nas redes sociais, quem me precisa procurar é Damião Vieira, né? E no Instagram é Damião2637, né? Só dar um clique lá, procurar. Que entre em contato lá Se alguém quiser ajudar também. se quiser também, ou somar com um grupo, tiver algo mais a contribuir, né? É só procurar que a gente tá aí. É isso aí, gente. Esse é o Damião Venâncio, né? Fernando, nosso Vieira, entrevista. Venâncio. Aqui tá Venâncio. Porque a Elisandra tem. Ah, é Vieira, é? É, Damião Vieira. Vieira Venâncio. Ah, Vieira Venâncio, tá Isso. certo. Então a gente tá aqui, eu agradeço você, Damião, uma hora dessa aqui. Veio lá de Seramirim. Isso. Elisandro trouxe ele. Então, eu gosto de Elisandro porque ela não tem esse negócio. Não tem tempo ruim pra ela, não. É desafiadora, né? Não tem tempo ruim pra ela, não.
Então, obrigado aí você que tá em casa aí, assistiu, nos acompanha até aqui, tá certo? Se inscreva no nosso canal, deixe de se inscrever não, tá bom? Até quinta-feira, obrigado, uma boa noite para todos.